Olá! Nossa aula de hoje é sobre técnicas de semeadura. Então, qual que é o objetivo da nossa aula? É que a gente domine essas técnicas de semeadura utilizadas no laboratório de microbiologia para que a gente possa isolar esses micro-organismos a partir dos nossos alimentos. Então, geralmente, quando a gente quando a gente faz uma análise no laboratório de microbiologia, a gente tem que partir de uma cultura pura, ou o mais pura possível. Só que a gente trabalha com alimentos, né? Então a gente sabe que nos alimentos a gente tem uma microbiota muito diversificada, né? E quando eu quero fazer o isolamento de um micro-organismo, então eu tenho que lançar mão dessas técnicas de semeadura para que eu consiga isolar aquele micro-organismo de interesse, para que eu consiga confirmar que naquele alimento tem aquele micro-organismo que eu estou pesquisando, certo? Então, na disciplina de microbiologia de alimentos, a gente utiliza 4 técnicas de semeadura. A técnica de semeadura por estrias contínuas, a técnica de semeadura por estrias descontínuas, a técnica de semeadura em superfície e a técnica de semeadura por plate. Então, o que são cada uma dessas técnicas? A técnica de semeadura por estrias contínuas nada mais é do que fazer estrias contínuas sobre um meio de cultura solidificado em uma placa de Petri, como vocês viram no desenho do roteiro da prática. Então eu preciso nessa técnica que o meu meio de cultura já esteja solidificado sobre a placa e eu vou fazendo movimentos de zigue-zague sem perder o contato da alça de platina com o meio de cultura. Eu tenho que tomar muito cuidado no momento de fazer o estriamento, por quê? Porque eu não posso furar o meio de cultura. O meio de cultura é uma gelatina, bastante sensível, né? Então, no momento de fazer essas estrias, sejam elas contínuas ou descontínuas, eu tenho que tomar muito cuidado para que eu não fure esse meio de cultura e prejudique a minha análise. Quando que eu utilizo, por exemplo, o estriamento contínuo? Quando eu tenho, por exemplo, uma diluição, né, um alimento que eu sei que não tem uma contaminação tão grande de micro-organismos e eu quero isolar um micro-organismo específico, né? Então, o estriamento contínuo, ele serve exatamente para isso, para isolar colônias, quando eu não tenho um alimento, né, uma amostra muito contaminada. E as estrias descontínuas. Então, por que a gente tem estrias contínuas e descontínuas? Por exemplo, quando eu tenho uma amostra muito mais contaminada, que eu sei que tem uma carga microbiana muito maior, ou seja, tem uma microbiota muito diversificada, uma microbiota muito maior, eu preciso de um estriamento descontínuo a fim de isolar muito mais facilmente essas colônias. Então, como que eu faço o estriamento descontínuo nas placas? Também com o meio de cultura já solidificado na placa, eu divido a placa em 3 partes. Então, como se fosse um Y invertido. Então, eu posso fazer esse Y invertido riscado atrás da placa, né, no fundo da placa, para facilitar o estriamento. Então, no primeiro terço, sempre no sentido anti-horário para o sentido horário, no primeiro terço da placa, eu vou fazer um estriamento contínuo. Então, sem ultrapassar, né, aquele terço da placa, com o meu inóculo. O que eu faço na sequência, já que eu quero isolar muito mais esses micro-organismos, né, diluir muito mais essa amostra muitas vezes, né, isolar uma colônia, eu tenho que não posso fazer simplesmente um estriamento contínuo em todas as 3 partes da minha placa. Então, nessa primeira parte eu faço esse estriamento contínuo, eu flambo a minha alça de platina e do ponto onde eu parei no primeiro terço, eu encosto a minha alça de platina e faço um estriamento contínuo no segundo terço. Feito isso, sem flambar a alça e sem encostar em nenhuma das 2 outras partes onde eu já tenho estriamentos, eu faço estriamento contínuo no terceiro terço. Então, eu vou ter 3 estriamentos contínuos em uma única placa, certo? Qual que é a vantagem dessa técnica de estriamento descontínuo quando eu comparo a estriamento contínuo?
é que eu consigo isolar muito mais colônias. Então, se eu tenho um alimento muito mais contaminado, eu tenho uma amostra muito mais contaminada, eu vou conseguir isolar uma colônia específica, eu vou conseguir deixar aquela colônia sozinha, né, naquele estriamento. Isso serve, essas colônias bem isoladas, servem para que a gente possa fazer confirmações daquele micro-organismo. Por exemplo, fazer uma coloração de Gram para verificar se aquela bactéria que eu estou pesquisando, né? Se eu estou pesquisando, por exemplo, uma bactéria gram-negativa, se aquela bactéria é gram-negativa ou não. Fazer uma confirmação de catalase positiva ou negativa, né? Dependendo do micro-organismo que eu estou pesquisando. Então, essas duas técnicas geralmente servem para que a gente consiga isolar as colônias para fazer confirmações, né? Fazer testes com essas colônias que confirme a presença daquele micro-organismo. E as outras duas técnicas utilizadas, espalhamento em superfície e espalhamento por plate, são as duas técnicas mais utilizadas basicamente em todas as análises microbiológicas que a gente vai fazer daqui até o final da disciplina. Então, qual que é a diferença entre elas? Uma é que eu vou espalhar na superfície de um meio de cultura já solidificado dentro daquela placa, e a outra é que eu vou fazer o espalhamento junto com o meio de cultura. Então, o meio de cultura ainda não vai estar na placa, não vai estar solidificado, eu vou colocar a minha amostra, meu inóculo, e vou fazer a distribuição daquele inóculo dentro daquela placa juntamente com o meu meio de cultura. Então, o micro-organismo ele vai estar dissolvido no meio de cultura que eu vou colocar dentro daquela placa. Essas são as duas a principal diferença, né, entre essas duas técnicas. Outra diferença entre as duas técnicas é que o volume que eu utilizo de amostra para a técnica de plaqueamento em superfície é muito menor, porque eu estou diluindo somente na superfície, né, eu estou espalhando aquele micro-organismo somente na superfície do meu meio de cultura, né? Então eu preciso utilizar uma quantidade menor para eu conseguir, por exemplo, fazer o isolamento de uma outra colônia, né? Então esse espalhamento em superfície requer um volume muito menor de amostra. Então geralmente o volume utilizado de amostra para o espalhamento em superfície, para essa semeadura em superfície, é 0,1 ml. Já para o espalhamento por plate, que é onde eu dissolvo o meu inóculo junto com o meio de cultura, eu preciso de uma quantidade maior. Se eu utilizar só 0,1 ml, pode ser que essa quantidade, né, de inóculo não seja suficiente para eu gerar uma colônia, para eu gerar um micro-organismo, para eu fazer leitura desse micro-organismo, né, para eu ver esse micro-organismo. Então, eu preciso de um volume maior. Então, para a técnica por plate, geralmente a gente utiliza 1 ml de amostra. Então, eu faço as diluições correspondentes e utilizo 1 ml da minha amostra para fazer a técnica de semeadura por plate. Então, daqui até o final da disciplina, nós utilizaremos com muita frequência a semeadura em superfície e a semeadura por plate, que são as duas semeaduras mais utilizadas para que eu faça a contagem dos micro-organismos que estão presentes em alimentos. Então, aqueles micro-organismos que a legislação exige, né, que sejam pesquisados nos determinados alimentos, em diferentes alimentos, certo? As outras duas técnicas, semeadura por estrias contínuas e descontínuas, geralmente a gente vai utilizar, né, quando for fazer uma confirmação de algum micro-organismo naquele alimento. Então, quando eu for fazer uma prova bioquímica, uma confirmação bioquímica que eu precise de uma colônia isolada, aí eu utilizo estriamento, né, em placas. Geralmente o estriamento descontínuo que facilita muito o isolamento de colônias. Então, as duas técnicas que mais nós praticaremos durante a disciplina serão a técnica por plate, né, espalhamento, semeadura por plate e semeadura em superfície. Então, hoje, nossa aula prática são sobre as técnicas de semeadura. Lembrando, então, a nossa aula teórica, a gente possui 4 técnicas de semeadura utilizadas no laboratório aqui de microbiologia. A técnica de semeadura
por estrias contínuas, estrias descontínuas, por plate e em superfície. Então, a gente se utiliza, né, dessas 4 técnicas para diferentes finalidades aqui no laboratório. Então, eu posso identificar, quantificar alguns micro-organismos por essas técnicas, ou mesmo eu posso fazer o isolamento de uma colônia, de um micro-organismo, através dessas técnicas, ok? Então, antes de começar a nossa aula, eu já fiz a higienização da bancada, já passei álcool 70, já lavei e higienizei minhas mãos com álcool 70 e já deixei os bicos de Bunsen ligados para a gente começar a nossa aula, ok? Então, hoje a gente vai trabalhar com material estéril e com cultura de micro-organismos, por isso sempre eu tenho que trabalhar numa superfície ou num espaço, né, que seja o mais próximo da esterilidade possível. Então, para garantir esse espaço o mais estéril possível, eu trabalho com os bicos de Bunsen ligados. E eles devem permanecer com a chama azul ligada. Então, eu deixo ele aqui programado, né? Deixo ele ajustado para que a chama azul que prevaleça, né? Se eu deixar dessa forma, com a chama amarela, eu não garanto a esterilidade do ambiente, ok? Então, a chama azul vai garantir essa esterilidade. Então, começando a nossa aula, o que a gente vai precisar para fazer essa aula de técnicas de semeadura? Então, a gente vai precisar das placas de Petri previamente esterilizadas, então são 4 técnicas. Aqui a gente tem um conjunto com 4 placas. A gente vai precisar de pipetas de 1 ml previamente esterilizadas também. A gente vai precisar da alça de platina. Aí a gente vai precisar também da alça de Drygalski. Então, a gente utiliza-se de pipetas ou alças nessas técnicas de semeadura. A gente vai utilizar para treinar essas técnicas de semeadura uma cultura líquida. Aqui já tem micro-organismos, então é uma cultura de manutenção de micro-organismos e eu vou utilizar essa cultura líquida então para treinar essas técnicas de semeadura. Como eu não sei que micro-organismos que tem nessa cultura, eu posso ter diversas bactérias ou mesmo bolores e leveduras aqui nessa cultura, eu vou utilizar um meio de cultura que é universal, né, para detectar a maioria dos micro-organismos em alimentos. Então a gente vai utilizar o meio PCA, que já está aqui no banho-maria previamente liquefeito. Eu vou deixar ele ali, depois a gente retira ele para fazer o plaqueamento, né, desse meio. Então ele já está líquido, já está preparado para a gente começar a nossa aula. Então, antes de eu fazer o plaqueamento do meio de cultura para treinar as técnicas de semeadura, eu devo identificar essas placas de Petri. Então a gente utiliza placas de Petri para fazer essa semeadura, essa contagem dos micro-organismos. Então as placas de Petri, elas são compostas de 2 partes, eu tenho o fundo e a tampa. Para fazer a identificação dessas placas, eu devo identificá-las sempre na parte do fundo, é onde vai o meio de cultura, onde eu vou verter o meio de cultura que eu vou utilizar. Eu estou colocando a mão nessa placa de Petri aqui, porque é uma placa que não está estéril, ok? Eu não vou utilizar ela depois, ela não passou pelo processo de esterilização. É só para eu mostrar para vocês como que é uma placa de Petri, como que eu vou fazer então posteriormente a identificação das minhas placas que estão aqui estéreis. Então eu sempre devo identificar no fundo, onde vai o meio de cultura na placa. Mas por que eu não posso identificar a tampa, que seria muito mais fácil? Imagina em uma análise em que você tem que fazer 5, 6 amostras, ou mesmo diferentes micro-organismos que você tem que analisar. Então, no momento da contagem, eu posso me distrair e trocar a tampa dessas placas. Se eu tiver identificação na tampa, eu já comprometo, né, o resultado final se eu trocar
e fizer a contagem trocada dessas placas. Por isso eu sempre identifico no fundo onde está o meio de cultura, para garantir que eu não vou fazer a troca desse micro-organismo, dessa placa. Utilizo canetinha permanente, marcador permanente, para fazer a identificação dessa placa. Aonde eu devo fazer a identificação dessa placa então? No fundo seria muito mais fácil, né? Mas se eu fizer a identificação no fundo, vai dificultar depois para eu fazer a leitura dos micro-organismos que podem crescer aqui nessa placa. Então eu devo fazer na lateral do fundo da placa, ok? Então é na parte lateral que eu devo fazer a identificação. Vamos imaginar, né? Vamos supor que essa placa eu acabei de tirar do pacotinho da esterilização. Então, eu não devo ter contato, não devo colocar minha mão, nem deixar essa placa em contato com nada que não esteja estéril, certo? Então, como que eu vou fazer a identificação? Para fazer a identificação sem que eu tenha contato com a parte externa, eu devo abrir só um pouquinho a minha placa e fazer a identificação na lateral. É ideal também no momento em que eu estou fazendo as análises, mesmo com as placas abertas, fazendo as técnicas de semeadura, que eu não fale sobre as placas ou eu utilize máscara para fazer essas técnicas de semeadura, porque a gente sabe que as gotículas de saliva elas podem carregar muitos micro-organismos, né? Então, para que eu não contamine a minha placa, não contamine a minha análise, eu não devo falar sobre as placas para evitar essa contaminação. Então, eu vou fazer a identificação para vocês para mostrar. Então, eu abro só um pouquinho e procedo a identificação. Fecho e mantenho a placa próxima dos bicos de punção ligados, próximos ao fogo. Então, o que eu devo identificar na placa? Então, aqui eu identifiquei uma das semeaduras que a gente vai fazer, semeadura por plate. Identifiquei qual meio de cultura eu estou utilizando, então a sigla do meio de cultura e a data em que eu estou fazendo a minha análise, certo? Então, esse aqui foi um treino para a gente poder identificar de verdade as nossas placas que estão estéreis, certo? Dessa forma que eu vou identificar todas elas. Então, agora eu vou abrir as minhas placas e fazer a identificação. Aí depois a gente vai fazer o plaqueamento do meio para as técnicas de semeadura em superfície, estrias contínuas e estrias descontínuas. O meio de cultura ele já tem que estar previamente solidificado na placa. Então eu preciso identificar as placas, preciso verter o meio nessas placas e esperar que esse meio solidifique. Para a técnica de semeadura por plate, eu coloco o meio de cultura somente depois do inóculo. Então, como a gente viu lá na teoria, essas técnicas elas são diferenciadas por isso. Ou eu semeio na superfície do meio de cultura que já está previamente solidificado na placa, ou eu semeio esse inóculo, esse micro-organismo, em toda a quantidade de líquido daquele meio de cultura, como a técnica por plate, né? Onde eu diluo o meu inóculo, ou seja, o meu micro-organismo, no meio de cultura, na quantidade de meio de cultura que vai naquela placa, certo? Então, para 3 placas, a gente verte o meio antes e espera solidificar, e para a quarta técnica, que é a técnica por plate, a gente primeiro pipeta o inóculo dentro da placa e depois verte a quantidade de meio de cultura. Lembrando também que a gente não pode verter, principalmente na técnica por plate, o meio de cultura quente sobre o inóculo. Por quê? Porque eu posso matar esse micro-organismo se o meu meio de cultura estiver muito quente. Então eu tenho que cuidar com a temperatura em que eu vou adicionar na técnica por plate o meio de cultura.
Esse meio de cultura ele deve estar numa temperatura em torno de 55, 60 graus Celsius, para que eu não elimine, né, ou extermine aquela população de micro-organismos que eu quero identificar naquela técnica, certo? Então, para as outras 3 técnicas, superfície, estrias contínuas e descontínuas, como o meio já vai estar previamente solidificado na placa, depois que eu vou fazer a colocação do inóculo, não importa muito a temperatura desse meio de cultura a hora que eu for plaquear, ok? Então é importante na técnica por plate cuidar muito com a temperatura do meio de cultura. E isso vai valer daqui até o final das nossas aulas práticas. Sempre que eu tiver uma técnica por plate, eu tenho que tomar cuidado com a temperatura do meio de cultura, ok? Então eu vou abrir essa embalagem e fazer a identificação das placas. Então eu não vou falar para que não ocorra contaminação dessas placas no momento em que eu estiver identificando as mesmas. Então no momento que eu abrir um pouquinho a placa, eu não vou falar, ok? Então eu vou abrir a minha embalagem. Vou retirar as minhas placas da embalagem. Essa embalagem, se ela estiver intacta, ou seja, não tiver nenhum rasgo na embalagem, ela estiver inteira e eu consiga novamente embalar outro conjunto de placas, eu posso reutilizar o papel, ok? Eu não preciso jogar fora a cada análise que eu fizer. Somente se ele estiver rasurado, então se tiver algum rasgo ou o tamanho do papel já não seja suficiente para embalar o que eu quero, eu posso eliminar esse papel. Então vamos proceder à identificação. Lembrando as 4 técnicas: estrias contínuas, descontínuas, por plate e superfície. Então, todas as técnicas identificadas, vou retirar aqui do banho-maria o nosso meio de cultura. O frasco ele está bem quente, porque eu acabei de retirar do banho-maria. O banho-maria está a 100 graus. Então, vocês podem perceber que o meio está totalmente liquefeito, né? Então, para as técnicas que eu vou fazer a colocação do inóculo posteriormente ao meio de cultura, eu já posso fazer o plaqueamento desse meio, ou seja, colocar a quantidade de meio necessária dentro da placa de pedra. Então, é isso que eu vou fazer nesse momento. Então, também tomar bastante cuidado na hora que eu estou vertendo o meio de cultura nas placas, para não ficar falando em cima dessas placas para evitar contaminação. Então, quais placas, né, a gente utiliza o meio já solidificado? Quais técnicas?
as estrias contínuas, descontínuas e a semeadura em superfície. Então, todas essas técnicas, essas 3 técnicas, eu preciso que o meio esteja solidificado na minha placa. Então, eu vou pegar aqui o frasco com papel, o frasco ainda está um pouquinho quente, vou fazer a abertura dele e vou verter a quantidade necessária. Lembram da quantidade que a gente utiliza em cada uma das placas? Em média de 20 a 25 ml. Mas eu não preciso medir esse volume numa pipeta, numa proveta. Eu posso colocar até que eu obtenha mais ou menos meio até a metade do fundo da placa. Então eu coloco, como a gente chama no olhômetro, né? Eu coloco uma quantidade que vai cobrir todo o fundo da placa e ainda vou ter uma camada suficiente para que os micro-organismos possam crescer ali naquela placa. Então eu vou fazer isso nesse momento. Então eu abro o meio de cultura. E verto a quantidade. Eu devo deixar as placas até que o meio de cultura solidifique dentro delas entreabertas. Então vocês viram que eu não tampei completamente, eu tenho que deixar entreaberto. Por quê? Porque pode formar vapor de água e esse vapor de água, se a placa estiver totalmente aberta, ele vai formar gotículas e se depositar na superfície do meio de cultura. E isso vai modificar a composição do meio, então eu estou adicionando água naquela composição daquele meio. Isso pode afetar então também a nossa análise. Então até que as placas solidifiquem, elas devem permanecer entreabertas. Ainda sobrou um pouquinho de meio de cultura aqui, que vai ser utilizada na técnica por plate. Lembram que a técnica por plate é a técnica em que primeiro eu coloco o inóculo e depois eu verto o meio de cultura numa temperatura entre 50 e 55 graus Celsius, ok? Então eu vou deixar ele fora do banho-maria para que ele esfrie, né, até essa temperatura de 50, 55 graus, para que depois eu possa colocar esse meio de cultura sobre o inóculo, ok? Então, enquanto a gente espera solidificar essas 3 placas, a gente vai fazer a primeira técnica, que é a técnica por plate. Então, vocês lembram lá da teoria, quanto que a gente utiliza de micro-organismo para fazer a semeadura na técnica por plate? A gente utiliza 1 ml, certo? Então, eu vou precisar de pipeta previamente esterilizada. Aqui eu tenho a identificação, então, da onde eu devo abrir o meu pacote de pipetas. E eu vou fazer, então, a pipetagem da quantidade necessária do meu inóculo. Então, abrir, eu sempre vou pegar a pipeta somente pela extremidade onde eu vou encaixar a pera. Então, aqui eu tenho a pera de pipetagem. Então, essa pera, vocês já aprenderam lá em Química Geral Experimental, né? Então, primeiro eu tenho que retirar todo o ar de dentro dela. Aí ela tem dois botões, né? O S, que suga, e o E, que escoa todo o material que está, o líquido que está dentro da pipeta. Então, o que eu vou fazer? Vou acoplar a pera na pipeta. Lembram do algodão que a gente coloca lá na parte superior da pipeta? Eu não devo retirar. Lembram que ele funciona como um filtro, né? Então ele deve permanecer aqui na pipeta. Então já acoplei. Não coloco a mão no restante do corpo da pipeta. E agora eu vou fazer então a pipetagem da quantidade necessária para a técnica por plate, que era 1 ml. Então eu vou abrir o meu tubo de ensaio. Essa pipeta aqui é de 1 ml.
esfriei a quantidade necessária e agora eu vou descansar na placa de pé. Então eu abro só um pouquinho e escoo toda a quantidade de meio de cultura. Então aqui na minha placa, essa pipeta que eu tenho aqui, descartar em local apropriado, porque eu tive contato, não posso pôr a mão nela. Lembra que a gente está trabalhando com uma cultura de micro-organismos líquida, né? Então eu não sei o que tem aqui nessa cultura, eu posso me contaminar. Então eu deixo aqui sobre a bancada em cima de um papel. Essa pipeta, lembram lá da aula de preparo de material? Antes de eu lavar essa pipeta, ela deve ser esterilizada, então ela teve contato com material contaminado. Então eu tenho que deixar ela aqui e depois eu levo para autoclave, ok? Então aqui eu já tenho a quantidade de inóculo, né, 1 ml, e depois que o meio estiver na temperatura adequada, eu vou verter esse meio e fazer o processo de homogeneização. Agora a gente vai verificar se as nossas placas, as nossas outras 3 placas, já estão previamente solidificadas. Então o que a gente faz? A gente tampa elas e faz movimentos de vai e vem, ou na horizontal mesmo para os lados, para verificar se aquele meio está totalmente solidificado dentro da placa. Aqui eu já tenho o meio totalmente solidificado, então eu tenho uma quantidade de meio aqui dentro da minha placa. Essa quantidade é suficiente para que o micro-organismo que está aqui nesse inóculo cresça e se alimente de todos os nutrientes daquele meio de cultura, certo? Então ele já está solidificado. Se eu virar a minha placa, vocês vão ver que eu não tenho a modificação desse meio de cultura. Então ele está aqui, ele é bem clarinho, talvez vocês não consigam identificar a coloração dele, mas ele é bem clarinho, ele é um amarelinho bem clarinho, ok? Essa última aqui ainda não está totalmente solidificada, vou deixar ela entreaberta, ok? Então vamos às técnicas que o meio de cultura já pode estar na placa. Então essa aqui depois eu coloco o meio de cultura assim que ele estiver bem frio na temperatura adequada. Para a técnica de superfície. A técnica de superfície, lembram lá da teoria que a gente adiciona uma quantidade bem menor de inóculo na superfície do meio de cultura já solidificado na placa e depois espalha essa cultura com a alça de Drygalski. Essa alça de Drygalski aqui, ela está dentro de um becker. Aqui eu tenho álcool 70 e antes de fazer o espalhamento do inóculo que está aqui na superfície do meio de cultura, eu devo flambar a minha alça. O que é flambar? Igual a gente flamba as coisas na cozinha, né? Então eu vou colocar no fogo. Vocês não vão conseguir ver, mas a alcinha ela pegou fogo, sim, porque eu tenho álcool 70 aqui nela, né? Eu passo algumas vezes, né? 2 a 3 vezes no fogo essa alça e eu devo deixá-la esfriando antes de eu fazer a semeadura, né? Antes de eu fazer o espalhamento do inóculo que já está aqui dentro da minha placa. Por quê? Imagina que eu acabei de tirar do fogo a minha alça e vou direto em cima do meio de cultura. Primeiro, o meio de cultura ele vai derreter, porque a alça vai estar quente. E segundo, eu vou exterminar todos os micro-organismos pela temperatura, certo? Então eu já fiz a flambagem da minha alça. Eu posso deixar ela aqui próxima ao fogo com a parte de cima, né, a parte que vai entrar em contato com a superfície do meio aqui, para fora.
Então, está próxima ao fogo, ela está esfriando. Vocês lembram da quantidade de inóculo que a gente utiliza na técnica de semeadura em superfície? Aqui na PurPlate a gente usou 1. Aqui a gente vai usar 0,1 ml. Então, quanto eu devo pipetar aqui? É uma parte só, né? Aqui eu tenho uma pipeta de 1 ml, eu devo pipetar apenas uma das partes dessa pipeta. Eu vou utilizar outra pipeta, que essa aqui já ficou exposta ao ambiente, e aqui nesse pacotinho eu tenho mais 2. Então, eu vou lá, pego uma outra pipeta, novamente, não entra em contato com a parte que vai entrar em contato com o micro-organismo, acoplo a pipeta na pera e faço a pipetagem. Então, lembrando, é só 0,1 ml, então é entre um risquinho e outro da pipeta. Então, tem que tomar muito cuidado no momento de escoar essa pipeta, são algumas gotinhas somente. Um pouquinho inóculo mesmo. Se eu pipetei a mais, eu volto aqui para o tubo de ensaio. Então, só para mostrar para vocês qual a quantidade que é 0,1 ml numa pipeta de 1 ml. Então, aqui eu tenho o corpo da pipeta. Até aqui é 1 ml. Entre um risquinho e outro, dos maiores, né, entre 0,1 e 0,2, eu tenho 0,1 ml. Então, é essa pequena quantidade aqui que vai sobre a superfície do meio. Ok? Então, agora a minha alcinha ela já está bem fria e eu vou fazer o espalhamento daquele inóculo na superfície de toda a placa. Então, eu não vou falar no momento em que eu estiver fazendo o espalhamento, eu explico depois, vocês vão só visualizar. Então, eu abro. Feito o espalhamento. Agora aqui eu entrei em contato com o inóculo, entrei em contato com o micro-organismo. O que eu devo fazer? Passar essa alcinha aqui no fogo. E deixar ela resfriando sobre a bancada, ok? Vocês viram o que eu fiz aqui? Então eu espalhei o inóculo sobre toda a superfície do meio de cultura, da placa toda. É como se eu estivesse passando um rodo sobre a superfície da placa. Então eu vou rodando a placa e vou fazendo o espalhamento desse inóculo. Essa nossa placa está prontinha. Então eu vou deixar ela aqui perto desse bico de bolsa. Nessa placa que eu já tenho o inóculo, que é a semeadura PurPlate, eu já posso, ó, já está bem frio o meu meio de cultura, ele ainda está líquido, como vocês podem ver. Eu percebo aqui, vocês também vão perceber, que não tem a formação de nenhum grumo nesse meio de cultura, então eu vou verter a quantidade de meio de cultura necessário nessa placa. Logo após eu verter, o que eu tenho que fazer? Eu já devo fazer a homogeneização. Em 5 movimentos circulares no sentido horário e 5 movimentos circulares no sentido anti-horário. Então, eu garanti que aquela quantidade de inóculo, 1 ml,
seja totalmente diluída, dissolvida na quantidade de meio que eu coloquei. Lembrando, o meio de cultura aqui ainda não está solidificado, então eu devo deixar a placa entreaberta. Então essa placa ela vai ficar entreaberta até que todo o meio de cultura solidifique ali. As duas últimas placas, então, eu já tenho o meio solidificado. E agora eu posso fazer a técnica de semeadura por estrias contínuas e descontínuas. Então, começando pelas estrias contínuas. Lembrando lá da nossa aula teórica, como que são as estrias contínuas? É como se eu fizesse um zigue-zague em toda a extensão da placa. Um único zigue-zague, eu inicio e termino sem perder contato da pontinha da alça, então dessa bolinha aqui da alça, com o meio de cultura, ok? Então eu inicio, aqui a plaquinha está fechada, eu vou fazendo a superfície aqui. Inicio num ponto e vou fazendo esse estriamento até o final, sem perder o contato da alça de platina com o meio de cultura, ok? Tomar muito cuidado nas técnicas de semeadura por estrias, por quê? Essa alcinha de platina aqui, ela é extremamente fininha, então é muito fácil eu furar o meio de cultura com essa alça de platina. Então eu tenho que tomar bastante cuidado e fazer com bastante delicadeza esses movimentos para que eu não fure o meu meio de cultura, certo? Então, eu estou colocando a mão aqui porque eu ainda vou esterilizar essa platina que vai entrar em contato com o nosso sinônimo, certo? Então, como que eu devo fazer? Eu vou deixar a platina totalmente no fogo até que ela fique incandescente. Deixo de 3 a 5 segundos no fogo. Retiro e deixo do lado para esfriar. Não façam esse movimento, ok? Esse movimento aqui eu posso ter a captação, né, de micro-organismos que podem estar no ar. Então isso aqui não é permitido, ok? Vamos lá de novo. Deixa esfriar, paradinho aqui do lado. Quanto tempo demora para esfriar? Bem menos que a alça de Drygalski. Então a alça de Drygalski é de vidro, ela demora bastante tempo, ela é bem grossa. Essa aqui demora bem pouco tempo para esfriar. Uns 30 segundos ela já está fria. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro a técnica de esfriamento contínuo. Então, o nosso inóculo, eu vou abrir. A gente sempre utiliza o dedinho da mão para abrir. Eu vou encostar a minha alcinha de platina no líquido, não preciso imergir totalmente, ok? Encostando só a pontinha, a bolinha mesmo que a gente vai entrar em contato com o meio já está suficiente. Encostei, vou retirar e vou fazer a minha técnica. Então eu não vou falar enquanto eu estou fazendo, tá? Para não contaminar. Após eu fazer todas as estrias, então aquela estria contínua, ela vai de um ponto até o outro, sem que eu perca o contato da alça de platina com o meio de cultura. Depois, o que eu faço? Eu flambo a alça, como eu fiz agora há pouco. Então, está feito o nosso estriamento. Talvez vocês não vão enxergar, mas é um zigue-zague. Então, aqui está pronto também. Ó, da nossa técnica por plate, o meio já solidificou também. Então, já está solidificado, eu posso tampar. Agora vamos para a última técnica de semeadura, que é o estriamento descontínuo. Então, vamos relembrar ele lá da aula teórica. Eu vou primeiro dividir a minha placa em 3 partes. Então, eu posso fazer um Y invertido na minha placa.
eu sempre vou seguir o sentido anti-horário. Então, eu vou seguir esse sentido aqui, ok? Sempre sentido anti-horário, tá? Eu vou iniciar o estriamento nesse primeiro terço, um estriamento contínuo. Então, eu inicio lá e vou até o finalzinho aqui do primeiro terço. Inicio aqui e vou até o finalzinho do primeiro terço, ok? Chego aqui, eu retiro, flambo a minha alça, espero esfriar e do ponto onde eu parei aqui, eu vou encostar minha alça e fazer o estriamento na segunda parte. Então, aonde eu parei, encosto e faço o estriamento na segunda parte. Pronto, fiz o estriamento na primeira e na segunda. Vamos para a terceira. Sem flambar a alça e sem encostar em nenhuma das duas outras partes, eu vou fazer o estriamento no último terço, ok? Então, são 3 estriamentos contínuos que a gente faz na mesma placa. Eu fiz aqui na parte de fora da placa para não contaminar. Então, vamos à técnica. Primeiro, devo flambar minha alça. Espero esfriar. E vou encostar ela lá no material que eu quero que eu quero identificar. Encostei, então retiro com bastante cuidado e vamos à técnica. Então, lembrando sempre sentido anti-horário. Posso retirar a tampa e colocar aqui, ó, bem pertinho do bico de bolsa. Do ponto onde eu parei, sem flambar e sem encostar. Flambo a alça para garantir que qualquer micro-organismo que possa estar nela seja eliminado. E posso deixá-la esfriar em cima da bancada. Feita a nossa última técnica, então a gente tem estriamento descontínuo e estriamento contínuo, técnica de semeadura por plate ou diluída, né, no meio de cultura, e técnica de semeadura em superfície. Essas 4 técnicas, elas são bastante utilizadas aqui no laboratório. O que eu vou fazer agora? Essas 4 placas eu vou levar para a estufa. Então, como eu estou utilizando um meio de cultura universal, né, que é para a identificação da maioria dos micro-organismos de interesse em alimentos, eu vou levar para a temperatura onde eu sei que crescem a maioria dos micro-organismos de interesse em alimentos, que são micro-organismos mesófilos. Lembram lá da teoria que os micro-organismos mesófilos eles crescem numa temperatura de 35 a 37 graus Celsius? Então, é essa temperatura que eu vou incubar essas placas. As placas, elas devem ser incubadas dessa forma. Eu devo inverter as placas. Então, as tampas vão ficar na parte de baixo. Por que eu devo inverter as placas quando eu estou fazendo a incubação numa temperatura mais ou menos de 35 graus Celsius? Porque a temperatura de 35 graus Celsius favorece a formação de vapor d'água dentro da placa. E isso pode atrapalhar, né, se esse vapor d'água for formado e pingar na superfície do meio, pode atrapalhar o crescimento do micro-organismo. Então, para evitar que esse vapor de água que vai ser formado com certeza pingue no meio, a gente
gente deixa o fundo das placas na parte de cima, certo? Então essas placas vão dessa forma para a estufa de 35 graus Celsius. Eu vou deixar essas placas 24 horas incubadas na estufa. Então amanhã eu faço a leitura e tiro as fotos do que cresceu em todas essas placas para vocês visualizarem o que a gente tinha, né, então, nesse inóculo que a gente utilizou. Então a aula de técnicas de semeadura é essa. Até a próxima. Tchau, tchau.